Olá você, eu sou a Adriana Lira, terapeuta cognitivo-comportamental e também uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Bem-vindos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde faço meus relatos pessoais em um relacionamento com um abusador com características do narcisista oculto e procuro ajudar você a identificar relacionamento abusivo e não aceitar mais o inaceitável. Você que está chegando aqui agora, você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, a acionar aí embaixo o sininho de notificação. Vem fazer parte da família, vai dar tudo certo. Esmaga o teu dedão no like aí pra mim, compartilha com os teus amigos, com quem você conhece, nos teus grupos. Em algum momento esse vídeo vai acabar chegando em alguém que realmente está precisando da nossa ajuda. Façam os comentários de vocês aqui embaixo, que além de serem muito bem-vindos, também são muito importantes, tanto para mim quanto para o engajamento do canal aí no YouTube. Para você que gostaria de ter a tua história contada aqui no quadro, conta pra gente, escreve pro e-mail aqui embaixo, adrianaliraoficial@gmail.com. E você, tá precisando de terapia? Entra em contato comigo, marca a sua sessão experimental aqui através do WhatsApp 21 99566 2220. Bom, dito isso, o assunto de hoje é avisando a nova vítima do narcisista. Vem comigo, bora pro vídeo. Narcisistas fazem com as vítimas no secreto aquilo que posteriormente elas vão reagir em público. Aos olhos de quem está em volta, que não viu e não ouviu o que o narcisista fez com essa vítima, vê aquela vítima completamente descontrolada, aos olhos dessas pessoas, ela é uma desajustada, uma desequilibrada, a louca. E é tudo o que o narcisista quer. Que essa narrativa dele seja validada. Que a vítima é a louca, é ela que é impossível de se conviver. Ele ou ela é uma pessoa fantástica, significa muito mais do que uma mega-sena acumulada. E aos olhos das pessoas em volta, é a vítima quem não sabe dar valor para a pessoa que ela tem. Em 2008, eu arrumei para ele trabalhar com uma amiga da minha patroa. Ela já era uma senhora, casada há cerca de 30 anos com um cardiologista, aposentada já. E ele começou a trabalhar com ela no dia 8 de novembro desse ano. No dia 30 de dezembro, os dois estavam no motel. Até então eu não estava sabendo, fiquei sabendo disso posteriormente. No dia 31 de dezembro é data comemorativa, né, gente? Tem que lembrar disso, em datas comemorativas. 31 de dezembro era Réveillon e ele passou o Réveillon comigo na praia, com a cara fechada, em silêncio, num climão, os fogos explodindo no ar e a gente só olhando, com cara de elevador. Aí, no ano seguinte, em fevereiro de 2009, cerca de 2 meses depois, eu estava no meu trabalho e estava acessando o antigo Orkut. Era um momento da hora do meu almoço. E fui na página dessa senhora, que era a amiga da minha patroa, com quem ele estava trabalhando. E sabe o que eu encontrei lá, na página dela? Uma postagem dele. Ele postou para ela a letra toda da nossa música. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só para te levar para casa. E por aí foi. E naquele momento, ainda hoje, eu não consigo encontrar uma palavra que decifre, que defina, que explique o que eu senti. Não sei dizer se foi a dor de um vazio, onde tudo é quebrado e desconstruído, ou se é a dor de uma implosão, de uma dinamite por dentro. Naquele momento eu fiquei num estado de choque tão grande que eu literalmente comecei a passar mal. A boca e as pontas dos dedos ficaram dormentes. O coração acelerou, eu tive falta de ar, comecei a suar frio, iam chamando até a ambulância para mim. Choro compulsivo e eu mal conseguia falar. Quando eu me restabeleci um pouco, eu comecei a explanar, contar tudo para todo mundo a minha descoberta.
né? Eu comecei a falar e eu entrei em contato com o marido dela. Eu liguei para ele, pedi que ele fosse lá no meu trabalho, que era extremamente importante, que eu precisava dizer para ele. E aí eu contei para ele tudo o que estava acontecendo, mostrei tudo o que ele havia escrito e o que estava acontecendo ali. Inclusive havia uma resposta dela, muito carinhosa, muito amorosa, como amante dele mesmo. Olha, não havia dúvidas do que estava acontecendo, porque eu consegui pegar, inclusive, alguns e-mails dele para ela e dela para ele, onde eles trocavam juras eternas. Só que sabe o que acontece? Quando teve esse bolo doido todo, ele saiu de casa para ir viver com ela. Se prometeram ele se separar de mim para viver com ela, e ela prometeu para ele se separar do marido para viver com ele. E ele ficou sumido por 43 dias. Nesses 43 dias, ele ficou aguardando ela tomar algumas providências para que eles fossem, talvez até para uma outra cidade, para viver essa linda história de amor. Mas algo aconteceu aí, que eu não sei dizer exatamente para vocês, mas a atmosfera era que os filhos perceberam que se tratava de um golpe. Ele muito mais jovem do que ela e ela muito bem estabilizada financeiramente na vida. Os filhos perceberam e aí deram um jeito de trocar o número de telefone dela, né? Deram uma isolada dele nessa mãe. E quando ele percebeu que ele não conseguiria mais chegar, ele não tinha mais acesso no celular com ela, ele começou a mandar e-mails e e-mails e e-mails que não foram respondidos. E aí ele percebeu que o golpe não ia dar certo, volta 43 dias depois. Nesse intervalo aconteceu a agressão física muito severa, onde eu dei entrada na polícia e eu consegui uma medida protetiva contra ele, mas aí quando volta pedindo perdão, pedindo desculpas, se vitimizando, chorando, as lágrimas caem e a gente acredita nisso, passa por cima de todos os nossos critérios estabelecidos ao longo de uma vida, perdoa, acha que agora vai ser diferente, ele repensou, ele vai mudar, ele está disposto a fazer diferente e não está. E aí eu voltei para ele. E quando nesse cenário uma vítima que faz o escândalo que eu fiz, que contou e explanou para todo mundo o que estava acontecendo, que foi agredida da forma como eu fui, e uma vítima dessas volta para esse abusador, a gente valida a narrativa do abusador de que não é bem assim, não é tão ruim assim. A gente acaba dando uma exagerada aos olhos de quem tá de fora. E sim, acaba pagando de louca. Em 2014, 31 de dezembro, Réveillon, data comemorativa. Nós não morávamos mais juntos e ninguém sabia que nós estávamos juntos. Tamanha era essa vergonha. Vai, vem, volta, me difamando, falando mal de mim, né? Pra família inteira, pros amigos. Como é que ele ia explicar pra essa galera toda, igual a mim, só que fazia no carão, que não era bem assim. A Adriana não era tão ruim assim. Como é que se explica isso? Mas eu era impossível de se conviver, criadora de casos, eu era louca, insana, não deixava passar nada, essas coisas que a gente já conhece, né? Então ele morava na mãe nessa época e nós não voltávamos a morar juntos, como eu estava dizendo, porque o meu filho nessa época se posicionou e disse pra mim, se ele entrar pela porta da frente, eu saio pela porta dos fundos. Então eu também não podia perder o meu filho aí. E como é que a gente ficou? Ficava junto, namorando, né? Estávamos juntos. A gente saía, tínhamos as nossas intimidades, trocávamos muitas das vezes dinheiro quando ele tinha para alguma coisa e vice-versa, mas ninguém sabia. Então, nesse cenário, eu era amante do meu próprio marido, sim. Eu me prestei a esse tipo de papel. E aí ele estava na minha casa, nesse 31 de dezembro, eu lembro que eu estava pegando sol no quintal. A gente estava conversando e de repente o celular dele tocou. Ele pegou, atendeu o celular e ao invés de permanecer ali, não. Ele abriu os portões da casa, foi para a rua, para outra esquina, falar com a pessoa. Eu achei aquilo estranho.
Meu Deus, mas por que saiu para tão longe? O que é tão escondido assim? Eu me levantei e fui até a mesa onde ele tinha esquecido. Ele ficou tão eufórico na hora de atender o telefone que ele esqueceu um caderninho de anotações. E ali eu abri e eu vi que estava escrito assim, Mo, e um número de telefone. Que eu peguei a caneta, anotei e voltei para minha cadeira para tomar sol. Ele retornou e nesse dia ele ia passar o Réveillon com a mãe dele que estava sozinha. E aí veio, me deu um beijo, me desejou feliz ano novo, né? E saiu. Eu imediatamente peguei o número daquele telefone e através do meu celular eu liguei. E a pessoa do outro lado se enganou. Achou que era a prima dele e já atendeu me chamando pelo nome da prima e toda eufórica. Foi. E aí eu comecei a reconhecer a voz. Era uma colega em comum nossa, inclusive da minha adolescência, que chegou a estudar comigo. E aí eu perguntei, é a Bolota que tá falando? E aí ela, num susto, disse, é. Por quê? E eu disse, é a Adriana Lira. E eu gostaria de saber o que é que você está fazendo com o meu marido. Do outro lado, ela, muito sem graça, mas sim, me respondeu, marido? Seu marido? Não, Adriana, você vai me desculpar, mas não foi isso que ele me disse. E aí, eu contei tudo para ela. Que ele morava na casa da mãe, mas nós estávamos juntos, que nós éramos casados, que nós éramos, sim, um casal. Eu contei tudo, mas ninguém acredita numa narrativa dessa, de que uma mulher virou amante do seu próprio marido e de que ele está morando na casa da mãe todos esses anos. Como foi que eu passei para ela? Como louca. Claro, ela preferiu acreditar nele e acabou ficando com ele por 1 ano e meio. E esse foi um momento de uma triangulação muito feroz. Já contei a respeito dessa triangulação aqui. Vou deixar o card do vídeo para vocês aqui, para quem não assistiu ainda. 1 ano e meio depois, não deu certo. E aí o que ele faz? Volta de novo no mesmo ciclo, no hoovering, me trazendo novamente para dentro desse ciclo do abuso. Eu me permiti isso. Depois de 1 ano e meio, esse homem com uma outra mulher, eu voltei para ele. Isso é o retrato do vício do ciclo do abuso e da dependência emocional. Eu não conseguia vislumbrar, visualizar como era a minha vida sem que ele estivesse presente na minha vida. Eu sei que muitas pessoas se identificam com essa narrativa. Eu não tenho vergonha porque quero que ninguém precise perder os anos da vida que eu perdi por falta de conhecimento e de informação. E ainda digo mais, poucos meses depois do divórcio, ele apareceu com uma nova vítima. E ela, como mãe, mulher, trabalhadora, batalhadora, eu me solidarizei com ela. Eu sabia que ele ia causar danos nela também. E aí eu procurei, fui contar, fui dizer que ela estava com um capiroto na cama dela, aos olhos dela. Sabe o que aconteceu? Muito prazer. Eu sou a ex-louca. Nada de ficar avisando para a nova vítima. Na sua vez, ninguém te avisou nada. Larga esse fardo que não é seu, segue a tua vida. Porque vai chegar um dia em que você vai contar a sua história com tanta propriedade que ninguém mais vai ousar te chamar de louca. Então, esse vídeo fez sentido para você? Você se identificou? Então eu quero te convidar a marcar a sua sessão de terapia comigo aqui, ó, através do WhatsApp 21 99566 2220. Até o próximo vídeo. Beijo grande. Vai dar tudo certo.